Buenas, turma! Esse é um pequeno tutorial de como fazer a instalação do QSWAT e rodar SWAT no QGIS. Então, um pequeno guia depois de ter encontrado formas que vão funcionar, e tudo vai depender das configurações que tem no computador e no Office instalado. Então, vamos lá para o guia para dar uma olhada. Então, nesse pequeno tutorial aqui de instalação do QSWAT, você precisa de algumas ferramentas para funcionar, tá? Além do QGIS, um complemento que é o próprio QSWAT, uma ferramenta do Access, tá? Que vai ser um motor para os arquivos da base de dados, e o editor do SWAT. Tá? Então são alguns arquivos, tem mais alguns que vai precisar, mas acredito que com esses aqui já vai funcionar. Tá? Acredito que só com esses três iniciais aqui já vai ser possível. Se precisar, depois a gente instala o SWAT. Tá? Então, para iniciar, a gente tem que fazer as verificações iniciais para pegar o caminho certo. Se a gente instalar uma versão de 32 bits numa 64, vai ser incompatível, não vai funcionar. Então, para a gente instalar, tem que fazer as verificações iniciais. O SWAT, só para a gente ter bem claro, ele tem três versões. Tem uma versão 32 bits, que rodava até um tempo atrás, e aí ela foi atualizada em função, inclusive, do QGIS. Então essa é o QSWAT 3, esse é direto 32 bits. E aqui já tem o link dele, então vai ficar depois para vocês buscarem direto, não precisa ficar pesquisando, vai estar os links aqui direto. Então 32 bits. Tem um 64 bits que roda em Python 3.7 e o QSWAT 3.9, 64 bits também para o Python 9, tá? Então isso vai depender das configurações do computador. Esse aqui é o mais, vamos dizer, o último que tem. Esse é para Python, que é o Python 3.9, então que é SWAT 3.9. Tá? Então vamos fazer as verificações para saber qual deles instalar e quais caminhos instalar. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se o teu computador tem Microsoft Office. Esse computador, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, ele não tem Office. Tá? Então é um caminho. Se o teu computador tem Microsoft Office, tá? Aí é outro. O SWAT só roda em Windows, não roda em outro sistema operacional. Então vamos assumir aqui que todos estão utilizando o Windows. Então no computador tem que verificar, tem Office? Se não tem, nesse meu caso aqui não tem, então eu vou para esse primeiro caminho. Tá? Então se não tem, eu tenho que verificar o meu computador. Se o sistema operacional Windows, ele é 32 bits ou 64 bits. Se ele for 32 bits, esse é o caminho. Ó. Tem que instalar um QGIS com 32 bits, o QSWAT 3, que é aquele primeiro de 32 bits, e a ferramenta de aceleração do Access, também de 32 bits. Se for 64 bits, que grande parte dos computadores não tem Office, mas o computador for 64 bits, nós vamos instalar então um QGIS também 64 bits, QSWAT 364 ou QSWAT 3.9, vai depender da versão então do QGIS. Tá? Então esse é no próximo passo abaixo que a gente vai ver com mais detalhe essa parte aí. Então isso quando não tem Office. Quando tem Office, aí a gente tem que fazer o teste. Bueno, o Office é 32 bits ou ele é 64 bits? Se o Office for 32 bits, e aí para verificar, você tem que ir lá no Office, abrir, por exemplo, com o botão direito no ícone do Word, por exemplo, botão direito e verificar lá. Se ele é vezes 86 nas pastas dele, ele é 32 bits. Então tu vai para essa versão. Se ele for então 32 bits, também tu vai instalar o QSWAT 3, um QGIS 32 bits e também um Access 32 bits. Então um caminho semelhante ao anterior aqui. Mas se o Office for 64 bits, tá? Você também instala um QGIS 64 bits e um Access 64 bits também. Mas aí tem a questão do QGIS. Tá? Aí a gente vai instalar um QSWAT 3.9 ou o 64, dependendo da versão do QGIS. Tá? Então, no Office 64 bits e o computador 64 bits, vai depender do QGIS.
As versões anteriores ao QGIS, há uns anos atrás, que trabalhavam com o QGIS até o 3.2, utilizavam então o Python, tá, essas versões anteriores aqui, um Python 3.7. Então, vai utilizar o QSWAT 3.64. Se o teu QGIS é novo, se você vai instalar o QGIS, aí o recomendado é você já pegar as últimas versões, que já está na versão agora, nessa época do vídeo, está na versão 3.32. Nessas versões novas do QGIS, o recomendado já é utilizar, então já utiliza Python 3.9, então o QSWAT 3/9. Então esse é o caminho. Tá? Então basicamente essas são as verificações a ser feitas, esses são os caminhos. Então você vai buscar qual que vai ser o teu caso e utilizar. Por exemplo, esse computador que eu utilizo, ele não tem Office. Ele não tem Office, mas o computador é 64 bits. Então, não tendo Office e esse computador 64 bits, instalei o QGIS 64 bits, a última versão estável, o QSWAT 3.9. Por quê? Porque eu instalei o QGIS mais das versões recentes e já utilizei o QSWAT 9. Tá? Então, esse computador está nessa configuração aqui e aqui. Bom, sobre QGIS, tá? O QGIS, se você for instalar ele, tá? Se você não tem ele instalado no computador e você for baixar, o recomendado é trabalhar com versões estáveis ou versões de longo período já que são consolidadas. Nesta época que eu estou utilizando, a versão estável já está na 3.3, mas os arquivos de uma versão um pouquinho anterior, já de longo período, que funcionam bem, são do QGIS 3.2811, que é do Firenze, que aqui também tem o link, vai ficar todos para vocês, você só clica e baixa ele direto, porque se você pegar o QGIS, o que aparece sempre no botão primeiro para clicar, ele ainda é uma versão em desenvolvimento, então pode ser que tenha alguma incompatibilidade de QSWAT, SWAT e QGIS. Então é sempre recomendado trabalhar com versões estáveis. Lá na página do QGIS, quando clica, tem uma opção um pouquinho abaixo da primeira de download que diz, se você deseja uma versão mais estável, aí você clica, ele já baixa, que é essas versões aqui, ok? Eu acho que essa é basicamente a ideia. Lá no site do que SWOT, tem mais informações, então aqui tem o manual, mas lá na página inicial, quando a gente procura que SWOT, que vem dos softwares, tá? Aqui tem a explicação, toda essa explicação também, tá? Só que está tudo em inglês, claro. Então eu fiz de uma forma mais simplificada e mais direta para vocês. E também fala sobre todas essas versões de Axis, inclusive. E aqui tem um manual. Tá? Então quando você abre o manual, aqui tem todas as informações sobre o QGIS, o QSWAT 3 e o QSWAT 3 32 bits, mas eles também colocam aqui, ó, que o guia é para o QSWAT 3, mas funciona para os 64 bits e para a versão 3.9, que é com Python 3.9. Aqui tem as recomendações de instalação, que também é toda essa ideia que eu passei para vocês, tá? Então já está tudo mais traduzido e mais rápido para vocês, tá certo? Eu fiz isso aqui para auxiliar, para ser mais rápido para vocês e qualquer dúvida vocês entrem em contato. Vou deixar os links juntos aí para você, depois da verificação, só clicar na versão que tu precisa e facilitar a tua vida, tá bom? Um abraço.